livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Terça-feira, 15 de outubro, Dia dos Professores. Parabéns para todos esses profissionais que fazem um trabalho tão importante de tanta dedicação. Está começando mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook no canal da Rede TVT. Mande perguntas, comentários, dê like no nosso vídeo e compartilhe também. No WhatsApp, o nosso número é o 11 997 98 4042. Participe. Vamos às notícias. 2 pessoas morreram e outras 6 foram resgatadas com vida dos escombros de um prédio que desabou em Fortaleza, Ceará. O edifício de 7 andares veio abaixo hoje, no final da manhã. Há vários feridos, pessoas que passavam em frente ao prédio no momento do desabamento. Os bombeiros trabalham no resgate de vítimas. Este é o segundo prédio que desaba na capital cearense em 4 meses. E a Polícia Federal fez busca e apreensão hoje na casa de Luciano Bivar, presidente do PSL, o mesmo partido de Jair Bolsonaro. Outros 14 endereços ligados a Bivar também estão no alvo dessa operação, autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público. O PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro, é investigado por denúncia de candidaturas laranjas nas últimas eleições. Lembrando que Bolsonaro declarou guerra ao partido na semana passada ao pedir a abertura das contas da sigla. E isso depois de dizer a um apoiador que Bivar estava queimado. A PEC da prisão em segunda instância está neste momento em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Federal. Essa proposta de emenda constitucional quer legalizar a prisão de condenados em segunda instância. De acordo com o presidente da comissão, o deputado Felipe Francischini, a PEC deve ser votada até a semana que vem. A inclusão da proposta na pauta de hoje é uma resposta da CCJ ao STF, que marcou para a próxima quinta-feira o julgamento sobre o mesmo tema. Caso o STF julgue a prisão em segunda instância ilegal, um dos beneficiados será o ex-presidente Lula, que ainda não teve recurso julgado em última instância e ainda assim permanece preso em Curitiba. Uma pesquisa revelou que 54% dos brasileiros acreditam que a Lava Jato cometeu excessos. Realizado pela agência XP em conjunto com o IPESP, o levantamento mostra ainda que 40% dos entrevistados defendem que algumas das decisões da operação devem ser revistas. 53% opinam que Lula deve ser transferido para o regime semiaberto. O presidente Jair Bolsonaro também foi avaliado pela pesquisa. 33% consideram o governo bom ou ótimo e 38% ruim ou péssimo. Foram ouvidas 1.000 pessoas em todo o país entre os dias 9 e 11 de outubro. Quem comenta as notícias hoje com a gente é o cientista político Antônio Carlos Mazeu, professor livre docente da USP. Olá, professor. Feliz Dia dos Professores. Oi, obrigado, Thalita. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde. Prazer é nosso. Professor, o que você achou dessa ação, então, contra Luciano Bivar, presidente do PSL, tendo em vista todo esse contexto em que Bolsonaro comentou sobre o presidente do partido estar queimado, falou sobre um possível desembarque, na verdade, agora no sábado falou, inclusive, que quer sair do partido, mas está estudando juridicamente como isso pode ser feito. O que você achou disso tudo? Olha, eu achei meio estranho, né? Porque o que eu achei meio estranho? Primeiro o seguinte, quer dizer, vamos contextualizar. Isso era uma coisa esperada, essa crise dentro do partido. Por quê? Porque não há, da parte de Bolsonaro, uma tradição partidária de vínculos ideológicos, político-programático. Ele sempre foi vamos dizer, um deputado muito centrado nas suas questões. A sua campanha foi uma campanha personalista.
né? Dizendo que ele ia resolver, fazer, não sei o quê, quer dizer, sem um projeto para o país. Então, obviamente, ficou muito claro que ele iria, em algum momento, confrontar com o partido. E mais ainda, quer dizer, ele tem toda uma postura muito personalista, e aí isso faz parte um pouco, eu diria, de uma certa cultura negativa política que o Brasil tem. Quer dizer, não é novidade, se você pensar, somente nessa segunda parte do século XX e até esses inícios do século XXI, nós tivemos o Jânio Quadros, tivemos o Collor de Mello, e temos agora o Bolsonaro com características semelhantes, quer dizer, são candidatos que se elegem sem uma proposta, sem um programa industrial de desenvolvimento, programa de reforma agrária, programa educacional, sem nenhum programa, sem um programa nacional, apenas com um discurso genérico de que vai moralizar o Brasil, aquele velho discurso, a moralização, ou seja, não tem nada de concreto. Então ficou muito claro que, na própria prática política desses meses que ele vem governando o Brasil, de que ele não consegue ter uma base parlamentar no Congresso, porque não tem uma base política, quer dizer, ele não consegue costurar uma base política. Então, isso era uma coisa inevitável. Agora, o que eu estranho é que ele acena para investigar o presidente do partido, o Bivar, né, do partido que ele pertence, e, na sequência, a Polícia Federal vai lá e faz uma batida e uma busca e apreensão. Isso é muito ruim. Não o fato de um cidadão ser investigado. Eu acho que todos nós, como cidadãos, temos que ser investigados se alguma coisa nós estivermos fazendo de errado. Não tenho nenhuma restrição a isso. O que eu acho que fica muito assim, pelo menos suspeito, vamos dizer assim, Thalita, é que o Bolsonaro fala num fim de semana, a semana começa com uma investigação do Bivar, não é? E o Bivar fala o seguinte, quer dizer, hoje de manhã, ele disse o seguinte: olha, isso é uma investigação exploratória, não tem nenhuma prova. Se eles encontrarem alguma coisa, tudo bem. Olha, isso não é bom para o Brasil, porque a Polícia Federal não é um órgão político partidário, mas é uma instituição do Estado. Quer dizer, não pertence ao governo. A Polícia Federal tem que ser preservada para fazer as investigações importantes para o Brasil e não ser utilizada em joguete político, que é o que eu acho, infelizmente, que está acontecendo. Lembrando que a Polícia Federal está sob o comando de Sérgio Moro, e até que ponto houve uma conversa aí entre todas essas partes envolvidas para traçar uma estratégia para que Bolsonaro possa, de fato, sair do partido? A gente começa a questionar isso também. Até porque se ele sai agora de maneira trabalhada, ele pode até perder o mandato, não é? Porque é o que reza a lei. A minha opinião é que não seria interessante para ele, quer dizer, pensar na posição do Bolsonaro, não seria interessante para ele sair do partido, porque ele vai para um partido menor, vai estraçalhar o pouco que ele tem de base política, quer dizer, já está arrumando encrenca com o Major Olímpio, é um partido frágil em termos políticos, ideológicos, não tem projeto, quer dizer, é um partido que ele é genericamente de direita, ele mesmo se autodefine assim, um partido de direita conservador, mas não tem um estofo político, não é como um partido clássico de direita, que tem um projeto político, que tem um estofo, que tem parlamentares experimentados, nada disso esse partido tem. Então, obviamente, se ele sai desse partido, ele implode uma importante base política dele. Eu, se eu fosse ele, não sairia. Não é? Quer dizer, pensando aqui, me pondo no lugar do presidente Bolsonaro, eu não sairia porque é uma coisa que... E até o filho dele, o Carlos, tem tentado, vamos dizer, segurar um pouco a onda aí para que ele não saia, para exatamente não perder espaço político. Eles, por exemplo, têm um espaço bom nesse PSL, que é um partido em São Paulo, que é um partido inflado, quer dizer, que elegeu deputados aí nessa onda Bolsonaro, nessa onda midiática desse, que a gente está descobrindo que, inclusive, essa campanha fake em cima de robôs, né, que fizeram muita propaganda sem base política. Então, obviamente, ele vai agravar a situação dele, que já não está boa, na minha opinião. Ele não está com um apoio grande no empresariado, nem mesmo no agronegócio, né? E o que o pessoal está esperando um pouco é ele concluir essas reformas aí, que são assaltos ao fundo público, mas na medida que ele fizer isso, o empresariado
vai começar a desagregar porque não tem projeto político. Ele tá em confronto com os industriais, ele está em confronto com o agronegócio, sem contar o confronto que ele tem feito com os setores da ciência, da tecnologia, inclusive da universidade brasileira. É isso. Sim. Agora, professor, em relação ao julgamento da segunda instância pelo STF, que está marcado agora para quinta-feira, tem reportagem hoje no Globo dizendo que ministros ouvidos afirmam que a tendência é o plenário permitir, de fato, que os condenados fiquem em liberdade por mais tempo, até que a sentença toda seja julgada em todas as esferas. Você acredita que isso vai prevalecer? O que você está esperando desse julgamento? Olha, eu tenho uma impressão de que você vai ter uma maioria sobre a questão da segunda instância, no sentido de que são duas coisas. Primeiro, essa coisa da delação. O que parece que já foi resolvido, ou pelo menos a tendência é resolver, é que o delatado fale por último. Isso é muito importante em processo de julgamento, porque, de fato, quer dizer, a delação ela não tem, em geral, provas. Ela é sempre em função de ilações de quem está delatando. Inclusive, nas experiências italianas, ali da Operação Mãos Limpas, né, a Manipulite, isso aconteceu, isso criou muito problema constitucional, porque você condena o cara em função de ilações, né? Então tem isso, quer dizer, o amplo direito de defesa de quem está sendo delatado por último. Me parece que isso já caminha para o consenso de maioria no Supremo Tribunal Federal. Também a questão da segunda instância, porque aí você, na segunda instância, deixando o réu livre para se defender, você garante o amplo direito de defesa. Não quer dizer que você não vai garantir depois, se ele for condenado, que ele seja recolhido à cadeia e cumpra a sua pena. E aí tem uma terceira coisa, que é o que afeta, vamos dizer, diretamente o ex-presidente Lula. Porque o Lula foi condenado num processo sem prova nenhuma. Isso é consenso também, quer dizer, todo mundo sabe que o triplex não é dele, não era dele. Todo mundo sabe que o triplex foi leiloado e o dinheiro não foi para ele, porque se fosse dele, deveria ir para ele por lei, a lei da propriedade privada. Então, isso é uma situação onde, inclusive, a defesa pode, prevalecendo isso que nós estamos conversando, a defesa do Lula pode pedir anulação do processo, inclusive pelas provas, né, que estão sendo vazadas ou explicitadas, colocadas aí para a sociedade, não é? Que mostram que houve toda uma armação para condenar o Lula. Então é um momento assim de expectativa, onde eu espero que prevaleça o direito e a justiça. Claro. Professor, muito obrigada. O professor já esteve aqui no estúdio, primeira vez que participa, a primeira aqui agora por Skype, primeira de muitos. Tomara que a gente volte a se falar, então. Olha, eu quero mais uma vez agradecer, cumprimentar o programa e um abração para todos, estou aqui à disposição. Maravilha, um abraço, Antônio Carlos, até mais. Tchau. Bom, para todos, agora faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre eleições municipais aqui no estúdio. Em São Paulo, a disputa já tem alguns pré-candidatos anunciados. A gente vai falar sobre todos eles aqui. Fica por aí, nós já voltamos. Estamos nas redes? Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Deixa eu cumprimentar nossos convidados. Tudo bem? Alberto Carlos. Como é que vai? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Obrigado. prazer. Thalita. Oi, Kleber, Olá, de volta. Tudo e você? Tudo jóia. Podem se Tinha perguntado sentar. pro Alan se eu podia trazer o livro para fazer Claro, uma propagandinha. porque dele. eu vou anunciar, daí eu mostro Tá. ele. Maravilha. Deixa ele aqui comigo. Ah, não tem um sofazinho outro hoje. Hoje somos só só os dois, isso. Deixa eu ler alguns comentários, eu já falo sobre como vai ser. Ok. Rafael Esquiavo falou assim, boa tarde, o país deveria parar e meditar sobre a importância fundamental dos professores no processo de formação dos indivíduos, os preparando para a sociedade. Com certeza. Hoje é um dia, mas tem que ser todos os dias. Aliás, parabéns para vocês dois. Obrigado. Jeter falou, boa tarde, amigos do Bom para Todos. Cleiton Domingos, boa tarde. Luzia Monteiro, de Juína, Mato Grosso. Sara Marciano, boa tarde. Marilde Esponte, Salete Farias, parabéns a todos os professores. E Ulisses Bernardo, feliz dia dos professores. Isso aí, pessoal. Continuem mandando comentários. Se quiser fazer alguma pergunta, manda também aqui, tá bom?
Eu fiz um apanhado, então, sobre o que é esse processo agora do ano que vem, 2020, falando um pouco sobre São Paulo especificamente, e daí a gente parte para essa discussão sobre as forças que existem aqui em São Paulo, como que a gente pode analisar o que está por vir, ainda mais com essa história do PSL, porque antes falava que o PSL é uma grande força aqui em São Paulo, agora... Bom, para todos de volta ao vivo, estamos a um ano da eleição de 2020, eleições municipais. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro de 2020 e o segundo turno em 25 de outubro do mesmo ano. Novas regras eleitorais devem resultar em um número maior de candidaturas. De acordo com uma apuração do jornal Estado de São Paulo, somente Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo já somam ao menos 26 cotados para a disputa de prefeituras. No caso de São Paulo, especificamente, partidos que tradicionalmente não concorriam à prefeitura terão ano que vem seus próprios candidatos. O PSB, por exemplo, com o ex-governador Márcio França, e o PCdoB com Orlando Silva já anunciaram então seus pré-candidatos. Além disso, no PSL, alguns nomes já se colocam como pré-candidatos da legenda. É o caso da líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann. No entanto, tudo pode mudar com o possível desembarque de Jair Bolsonaro do partido, que, aliás, já anunciou, inclusive, certa preferência por José Luiz da Atena, que é do DEM. É sobre esse cenário político no contexto de eleições municipais a nossa conversa aqui no estúdio hoje. Estamos com o cientista político Alberto Carlos Almeida, autor dos livros A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor, e Kleber Carrilho, cientista social, professor dos cursos de pós-graduação em Marketing Político e Propaganda Eleitoral e Gestão de Comunicação e Marketing da Escola de Comunicações e Artes da USP. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Feliz Dia dos Professores para os dois. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Dia dos Professores. Realmente uma data importante para estar aqui. Como disse nosso telespectador, nosso internauta, é um dia para a gente pensar sobre a importância desses profissionais na formação de toda a nossa sociedade. Bom, vamos para a eleição municipal, então. São Paulo, o que esperar em relação a essa disputa de forças políticas? Bom, vamos com o Carlos Alberto. Eu acho que é importante um comentário que você fez, né? Por que vai ter mais candidato esse ano do que nos anos anteriores? Porque Sim. Mudou a lei eleitoral. Sim. A lei eleitoral proíbe a coligação para o voto proporcional para o voto de vereador. Então, os partidos estão avaliando que, sem coligação, eles vão precisar lançar candidatos a prefeito para puxar o voto de seus candidatos a vereador. Você deu o exemplo aí do PCdoB. Sim. O PCdoB tradicionalmente vinha coligado com o PT em diversas eleições. Então, isso sendo proibido agora, ele vai ter o seu próprio candidato, é o que está indicando aí, Sim. vai ter o seu próprio candidato para puxar uma nominata de vereadores. Então, nessa eleição, é possível que isso ocorra, vamos ver. Porque também, quando se aproxima, aí, né, como se diz popularmente, o buraco é mais embaixo. Né, o PCdoB chega lá, vai ver, olha, vamos ter que gastar muito dinheiro com isso, não seria melhor gastar com outra coisa? Pode não sair o candidato. Sim. Mas nas eleições seguintes, se mantida a lei, vai haver uma redução muito grande. Porque essa nova lei eleitoral ela tem um aspecto muito positivo. Ela vai contribuir para a redução do número de partidos políticos. O Brasil é o país do mundo que mais partido político tem. De longe, de longe, de longe. Tem um cálculo feito aí pela ciência política. O Brasil ele tem 32 partidos, mas aqueles partidos que têm mais de 5% das cadeiras em Brasília, da Câmara dos Deputados, tem 16 partidos. É o país que tem, depois quem tem mais, né, o Brasil em primeiro lugar com 16. Depois vem Holanda e Indonésia com 9. Entre 9 e 16 não tem ninguém. Puxa, nenhum país. São muitos, é? Então, o Brasil, de longe Sim. no mundo, é algo absolutamente que não faz sentido nenhum. Não tem 16 propostas diferentes. Nenhum país funciona assim. Sim. Tá, os países funcionam, a grande maioria dos países tem no máximo 5 partidos, de fato, grandes, funcionando. Então, essa lei, se for mantida, os políticos podem mudar essa lei, mas se ela for mantida, ela vai contribuir para a redução. E essa eleição municipal do ano que vem será o primeiro passo. Nos municípios pequenos, que elegem 9 vereadores, 11 vereadores, vai acontecer
com muita frequência, de municípios pequenos elegerem vereadores de um só partido. Isso é positivo? É o que é, né? Quer dizer, enfim, o município vai ter um só partido, né, na Câmara, do prefeito, como já é hoje, em maioria. Quer dizer, eles são de partidos diferentes, mas o prefeito consegue botar todo mundo do lado dele. Só torna algo oficial e, quem sabe, isso vai gerar no futuro uma competição de fato nesses municípios. Sim. Kleber? Eu acredito que a gente tenha este momento da nova lei eleitoral, mas também um componente importante, que foi a eleição de 2018. 2018 deu a sensação para algumas pessoas de que qualquer um consegue ganhar uma eleição. Então, isso faz com que apareçam competidores que, em geral, não apareceriam neste momento. Então, nós estamos vivendo uma nova lei, estamos vivendo ainda um boom da mensagem em redes sociais, mas principalmente essa ideia, olha, eu consigo ser candidato, não só para prefeito, mas para vereadores também. Né? O número de pessoas que estão achando que podem ser candidatas, inclusive por partidos como o PSL, é enorme a partir dessa percepção. Então, são vários fatores que estão contribuindo para este número grande, tanto de candidatos para prefeito, e acredito que lá na hora H, como disse Alberto, a gente vai ter uma junção de forças, mas acredito que as pessoas até muito próximo da eleição, do momento da inscrição das chapas, ainda vão acreditar muito. Olha, eu consigo. O Jair Bolsonaro conseguiu, eu também posso. Então, esse espírito vai ser muito importante para essa eleição. Outra mudança que eu ouvi falar é sobre a questão do efeito tiririca, que está sendo chamado. O que é isso especificamente? Que é o fim do tal do efeito tiririca de... Não, porque ele, na verdade, é o seguinte, é um puxador de voto, mas aí a coligação, o Tiririca era candidato lá, é candidato pelo partido dele, lá o PR, não sei, até mudou de nome, né, PR. Então, outros partidos iam em busca de uma coligação do PR, né, com o PR, para ser eleito graças à votação, para aquele candidato ser eleito graças à votação do Tiririca. Sim. Então, isso, na verdade, né, sempre vai ter puxador de votos. Mas agora o puxador de votos será para o seu partido, somente para os candidatos do seu partido. Entendi. O que acontecia no passado é que você votava num candidato de um partido e elegia o de outro. A coligação permitia isso, aquele voto contribuía para eleger o de outro partido. Então era algo que o eleitor nem sabia, não tem obrigação de saber, é um detalhe da legislação. Só que era algo importante, tá, do ponto de vista político, do mundo político. Claro. Então essa balbúrdia vai acabar, quer dizer, essa bagunça, uma verdadeira bagunça vai acabar. Eu espero, para o bem do eleitor, pensando para o eleitor entender o sistema, né? Para a eleição fazer mais sentido para o eleitor, que essa legislação seja mantida, que os políticos lá na frente não cheguem à conclusão que isso foi ruim. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse um número normal de partidos políticos, e não esse absurdo que a gente vê por aí hoje. Mas você fala dessa maneira pensando que isso tudo pode cair lá na frente? Sim, porque quem tem o poder de decisão disso é a Câmara dos Deputados e o Senado. Sim. Né? Alguma pressão depois dessa eleição vai existir dos partidos menores. Eles vão perceber, olha, na eleição passada já aconteceu de vários partidos não conseguirem cumprir a cláusula de barreira em 2018. Sim. Tá, a Rede foi um deles, o PCdoB não conseguiu, depois teve que fazer uma junção com o PPL, senão ele não conseguiria hoje o fundo partidário nem o tempo de TV. Sim. Tá, isso aconteceu no ano passado e vai acontecer mais no ano que vem. Outros não vão conseguir cláusula de barreira, a coligação, a proibição de coligação é uma barreira que se coloca. Então, esses partidos menores, dentro da Câmara e dentro do Senado, vão pressionar por uma mudança da legislação que volte a permitir a existência de muitos partidos. Sim. Tá? E aí esse é um dos maiores males da nossa democracia. Quer dizer, Bolsonaro foi eleito porque nós temos muitos partidos no Brasil. Tá? Ele pegou um partido pequeno e conseguiu. Se nós tivéssemos poucos partidos, com todos os políticos lá dentro, a escolha seria mais competitiva. Um candidato do nível baixo de Bolsonaro dificilmente venceria uma disputa interna num partido grande. Sim. Ele só conseguiu ser candidato porque existem muitas siglas no Brasil. Para você sair E isso que vale para presidente, vale para todas as instâncias. Sim. Nós temos muitos políticos ruins no Brasil porque nós temos muitos partidos. Puxa, que interessante, E temos também a presença do dono do partido, que é algo importante. Isso é uma coisa muito comum. Esses partidos pequenos fazem com que haja esse dono, então esse dono aluga o partido. Agora, uma coisa que eu queria destacar aqui é o papel do PSL nesse processo. Como hoje tem uma das maiores bancadas, né? A gente não sabe ainda quem vai ficar, quem não vai. No entanto, dependendo da performance do PSL na próxima eleição,
para prefeito, eles vão notar que existe uma dificuldade de se manter sozinhos em 2022. E aí eles podem, inclusive, ser os líderes de uma revisão desse novo modelo. Até porque eles perderiam muito. Chegar a 2022 com ou sem Bolsonaro ou com Bolsonaro enfraquecido seria um grande problema. Sim. Então, talvez ainda eles tentem trazer de volta a ideia de coligação para conseguir, a partir do tamanho da bancada que eles têm hoje, negociar algumas alianças importantes para 2022. Então, 2020, realmente, a gente tem alguns riscos. Um deles é que a gente volte ao modelo anterior. Essa coisa de ter muitos partidos, né, que o Kleber mencionou, é algo grave, porque o partido virou como se fosse uma empresa, né? O cara ele ganha dinheiro pelo fato de ser dono de um partido. Sim. Então, alugava tempo de TV, alugava coligação, etc. E aí, essa coisa de ser dono de partido, de vez em quando, né, os jornais fazem o levantamento. Quem é presidente do partido por quanto tempo? Tem partido que tem o mesmo presidente há 30 anos, 40 anos, só meio faz de conta. Né? O Roberto Freire é presidente lá do PPS, já mudou de nome não sei quantas vezes, sei lá, há mais de 30 anos. Como ele e outros, né? Marina, da Rede, né? E por aí vai. Porque eles criam, são meio faz de conta mesmo, tem a Comissão Executiva Provisória. Né? E aí ele pode destituir a qualquer momento. Se alguém dentro do partido for contra ele destitui e põe só quem é a favor. São meio faz de conta. Partidos reais mesmo, se distinguem, não teriam Comissão Executiva Provisória. Sim. Então, ela não poderia ser destituída pelo dono do partido. Claro. Então, a gente está cheio desses partidos, até nem tão pequenos assim, mas que têm donos. Agora, se fossem 4 ou 5 grandes, dificilmente haveria um dono. A disputa interna seria muito intensa. Claro, sim. E mesmo partidos que tinham essa tradição de disputa interna acabaram tendo que rever, porque a competição com os partidos que não têm disputa interna e, consequentemente, conseguem ter braços em vários estados, em vários municípios, fizeram com que os grandes partidos tivessem que tomar essa atitude. É importante a gente notar, quando a gente fala das comissões provisórias, que uma grande parte dos partidos nos municípios não tem nenhuma estrutura eleita. Alguns partidos têm em todos os municípios em que atuam apenas as provisórias. Isso é extremamente importante a gente notar, até porque a legislação não prevê por quanto tempo isso é provisório. E então provisório por 30 anos, 40 são anos. São feudos que tem um dono que recebe quase nominalmente a verba pública e distribui de acordo com o que deseja. Sem então, ter nenhuma este representatividade é um risco muito complicado. Não tem, são coisas, muito cacique para pouco índio, né? Então tem muito partido e poucos liderados, quando na verdade tinha que ser o contrário, né? Então não tem representatividade. Eu tenho um partido para chamar de meu, cada um tem um partido para chamar de seu. Né, em vez de, olha, vou disputar internamente, se perder, perdi, se ganhar, ganhei, vamos aceitar o resultado da disputa interna. Não tem isso. Perdi internamente, saio e fundo um partido. Que foi exatamente o exemplo da Marina. Né? Perdeu internamente, saiu e fundou um partido. Isso daí são N exemplos assim. Então, a eleição do ano que vem vai ser uma das eleições mais importantes, apesar de ser municipal, vai ser importante por conta da proibição da coligação proporcional. Parece pouco, mas não é. Puxa! Estou ansiosa agora por essas mudanças todas valendo. Agora, em relação às forças políticas aqui de São Paulo, vocês acham, porque se anunciou que o PSL chegaria em São Paulo com muita força. Agora, talvez com o Bolsonaro desembarcando do partido, vocês imaginam que o PSL talvez também perca força com isso? O que vocês esperam da eleição especificamente de São Paulo? Depois vamos falar um pouquinho sobre outras regiões, mas em São Paulo especificamente. Eu não acredito que o presidente Jair Bolsonaro vá sair do PSL assim tão facilmente. Sim. Eu acho que neste momento ele está negociando para que o PSL fique na mão de alguém que esteja ao lado dele. Né? Neste momento é um jogo de xadrez importante para a gente ver no que vai dar. Porque sair do PSL resultaria num problema muito sério para a base, a bancada do PSL estaria rachada e uma grande parte não poderia sair do partido, porque perderia o mandato, e mais. Eu não sei exatamente o valor, mas creio que entre 340 e 350 milhões de reais é o dinheiro que o PSL vai receber o ano que vem de fundo partidário e eleitoral. Então, assim, eu não acreditaria muito nessa saída neste momento. Até porque, com este valor, é possível, em alguns lugares que o PSL não teria uma performance razoável, o PSL conseguiria levar algum candidato para prefeito e muitos candidatos para vereador a ter algum sucesso. Sim. E candidato da esquerda aqui em São Paulo? Olha, o Márcio França já se colocou como candidato pelo PSB. Sim. Na eleição de 2018, ele teve uma votação no município de São Paulo
muito maior do que a do Dória. Dória, sim. Tá? Então, ele tem o eleitor do município de São Paulo sabe quem é Márcio França e já votou nele. Tá? Votou nele uma vez. Então, Sim. isso não deixa de ser uma vantagem. Sim. Tá? Então, em primeiro lugar, isso. O PT tradicionalmente tem candidato, não tem um nome forte no atual momento, só teria um nome forte, que seria Fernando Haddad. Ele não se colocou, pelo menos até agora. Não significa que não possa se colocar mais na frente, Sim. mas seria o único nome forte do PT. Recentemente, quem acompanha a mídia viu aí a Marta Suplicy andou dando umas declarações, uma meia-culpa, né, foi um erro ter saído do PT, foi um erro ter ido para o PMDB, começou a fazer um discurso mais à esquerda. Ela é respeitada junto aos eleitores de classe mais baixa do município de São Paulo, junto aos eleitores pobres, em função dos céus, dos corredores de ônibus. Isso é uma coisa que guarda lembrança no município de São Paulo. Sim. Então, a princípio, eu viria... Né, Mas Marta sem partido hoje. Ela saiu também do PMDB? Sim, mas, enfim, Sim. como tem não sei quantos partidos, isso não é um problema Sim. daqui para lá. Espero que se torne um problema no futuro, mas para a próxima eleição não é um problema Sim. não ter partido hoje, né? Sim. Ela terá, se quiser ser candidata. Então, isso não é difícil. Aí teria pela direita Bruno Covas disputa a reeleição, é algo natural, e algum candidato... E tentando se afastar, de certa forma, de João Dória, me parece, né? Apesar de agora eles terem feito algumas parcerias para vir uma grana especial para São Paulo, para a cidade, mas parece que ele se afasta, enquanto o Dória também faz esse movimento de se afastar de Bolsonaro, Bruno Covas, não sei. O que vocês estão achando? É interessante porque o Bruno Covas não conseguiu, a gente na comunicação política, ou na comunicação como um todo, sempre fala de posicionamento. É muito difícil olhar para o Bruno Covas e definir um posicionamento, a não ser o sobrenome do avô, tudo é muito confuso, pelo sobrenome, né? só. É tudo muito confuso. Então, ou ele começa a definir um caminho de comunicação muito claro para a eleição do ano que vem, Sim. ou a tentativa de reeleição vai ser realmente um problema. Até porque o Dória tem outros nomes que ele pode apoiar indiretamente e que poderia fazer um estrago razoável na campanha do Bruno Covas. Como quem? A própria Joyce Hasselmann. Existe uma proximidade ali do Dória com a Hasselmann que pode ser importante para ela. Agora, a esquerda, só retomando um pouquinho, o PT, depois do governo Marta, teve um distanciamento das periferias, né? Então, para o nome do PT conseguir ter um sucesso eleitoral ano que vem, seria necessário essa reaproximação com as periferias, o que não é tão fácil e o Haddad não conseguiu fazer muito bem. Sim. Então, essa possibilidade de a Marta tentar reaver este contato com as periferias é algo que a gente precisa observar de forma muito cuidadosa, porque pode ser algo que apareça aí nos próximos meses. Sim. Em relação à região do ABC, nas últimas eleições, as prefeituras foram tomadas por candidatos da direita. Historicamente, a ABC tinha bastante candidato de esquerda, mas isso não é mais uma realidade. O que você espera das eleições aqui para a região do ABC? Olha, 2016 foi o auge do antipetismo. Sim. Eu acho que foi logo após ali o impeachment, então havia aquela intenção de votar contra o PT. Isso foi pior até do que 2018. Muito pior, muito pior. Isso fez com que algumas pessoas que já tinham disputado algumas vezes conseguissem algum sucesso. O PT vai ter de volta os votos que sempre teve? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, e principalmente com os mesmos nomes que estavam anteriormente. Esta é outra pergunta. E o PT precisa fazer essa reflexão para começar o processo de apresentação dos candidatos. Porque se houver uma possibilidade de reconstrução de alguns nomes que já eram importantes aqui no PT do ABC, ok, acho que isso precisa ser observado em pesquisa e pode ser algo interessante, reapresentar nomes. Agora, se não houver nomes novos, ou se não houver a possibilidade dos nomes antigos, é importante que se comece a construir os nomes novos. Sim. Isso é fundamental e talvez não esteja acontecendo neste momento, né? Então, estamos a menos de um ano da eleição. Então, há uma pressa para que isso ocorra. De que forma impactaria a soltura do ex-presidente agora, diante dessa discussão no STF? Olha, eu acho assim, tem um impacto óbvio, né, imediato, que ele é respeitado por todo mundo, quer dizer, um grande negociador político que tem grande autoridade política e moral nas negociações. Sim. Então, ele é um coordenador das negociações, né, e um bom coordenador, ouve todo mundo, né, leva em consideração todas as opiniões e é capaz de direcionar as negociações para uma decisão final
relativamente consensual, né? O Lula é conhecido por isso. Então, ele trabalhando a pleno vapor nesse tipo de conversa, isso faz muita diferença. Ele ia se debruçar caso a caso em cada município e procuraria o caminho de menor resistência para as forças políticas de esquerda naqueles municípios em particular. E isso seria algo benéfico para o seu partido e para a esquerda de um modo geral. Para mim, isso aqui não tem a menor dúvida. Não é nem como puxador de voto, não é isso. Tá? É como grande articulador político que ele é. Sim. Inclusive para trazer esses nomes novos, né? Porque talvez o PT tenha dificuldade hoje de definir nomes novos para alguns ambientes sem essa liderança do Lula. Mas ele olha, solto talvez seja mais fácil isso acontecer. Qual partido vai conseguir trazer algum nome novo? É difícil. Né? Essa semana teve alguém fazendo uma reportagem mostrando que os jovens se filiaram menos a partidos políticos, todos os partidos. Sim. Um certo desencanto da política, né? Então não é fácil, né? Antigamente você tinha a emergência de nomes novos em movimentos sindicais, houve movimento sindical está com menos recurso, né? Então, assim, da onde vão surgir talvez um movimento ambientalista? Sim. Né? Enfim, a gente pega lá os protestos de 2013, que foram protestos que aconteceram nos municípios, né? Que tiveram como detonador, inclusive, a tarifa de ônibus municipal. Sim. Ninguém que liderou aqueles protestos foi eleito para nada até hoje. É verdade. Sim. Tá? Assim, Talvez alguém relevante. do MBL, né? Não, Se a gente assim, pensar eu não vou direito, dizer tá? assim, não é que não vai ter nomes novos, mas é difícil também. Eu imagino que a estratégia do PT seja na direção, inicialmente, que você comentou, que é você trazer os nomes já tarimbados, que muitos saíram de suas administrações bem avaliados. Sim. Né? E aí tem total chance de ser competitivos nessa eleição do ano que vem, isso não tem dúvida. Sim. Falando do ABC, talvez esse seja o caso de São Bernardo. Você tem um nome que tem uma boa avaliação, que é o ex-prefeito Luiz Marinho. Agora, talvez nem todas as cidades do ABC a gente tenha essa realidade. Esse nome forte, Esse nome forte e alguém que já esteve na gestão e que tem uma aprovação popular. Então, por isso esses ser nomes alguém novos que tenha sejam saído necessários, né? bem aprovado. Bem avaliado, né? claro. Vou fazer uma pausa rapidinho, a gente continua nesse assunto, vamos colocar mais uma pessoa nessa conversa. A gente fala agora com a doutora em Sociologia, especialista em Teoria Marxista e Estudos Feministas, a Sabrina Fernandes, dona do canal Tese 11 no YouTube, onde ela fala justamente sobre esses temas. Oi, Sabrina, seja muito bem-vinda aqui no Bom para Todos. Oi, Thalita, boa tarde, como é que vocês estão? Muito bem, seja bem-vinda. E assim, na verdade, você fala no seu canal sobre esses temas e de uma maneira bastante voltada para a formação política. Eu queria saber por que você escolheu fazer isso e por que é tão importante. A gente está tendo uma conversa aqui, de fato, sobre eleições municipais e falando sobre essa questão de jovens tão afastados da política e por isso que talvez esses candidatos outsiders tenham maior relevância nesse momento. Qual é a importância de você falar sobre política numa rede social como o YouTube nesse momento? Eu acredito que a gente vive uma era no Brasil que é uma combinação entre despolitização e desamparo. Então, as pessoas estão buscando um lugar para se encontrar, elas estão buscando referências, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa despolitização que acabou acumulando muito para o lado da extrema-direita, né? O MBL, ele cresce muito nesse ciclo. E a gente via que espaços como o YouTube eram espaços bastante negligenciados pela esquerda, às vezes por falta de contato, às vezes por próprio preconceito mesmo, e é importante estar tentando aumentar um pouquinho o alcance nesse espaço, mas a gente sabe das nossas limitações também. A gente está de frente com conglomerados midiáticos e vários desses canais da direita, eles têm muito dinheiro, muita estrutura, mas é importante estar ocupando ali e, felizmente, em 2 anos de canal tem crescido bastante. Você fala, inclusive, na verdade, você é autora do livro Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. A gente falava aqui também sobre candidatos da esquerda. O que você espera dessas eleições municipais em relação à esquerda nesse momento? Eu acredito que é muito importante a gente estar em 2019 já tentando pensar o que a gente vai apresentar para 2020. Muita gente espera o momento das eleições, especialmente quando é municipal, quando a gente está falando das cidades do interior, o pessoal não dá muita bola. Mas é muito importante que os candidatos de esquerda estejam presentes desde antes nas comunidades, mostrando o seu trabalho cotidiano, dando as caras, gerando laços de confiança, para que não tenha essa identificação que ficou muito comum durante essa crise de representação, em que você chega no espaço e eles olham para os candidatos e falam, é tudo igual.
Então, se a gente isso vai fazer uma diferença, as pessoas vão reconhecer e isso vai ajudar, inclusive, a desmistificar aspectos sobre o movimento antipartido, né, a rejeição aos partidos. Sim. Você participa do Democracia em Colapso, que é esse grande seminário que começa hoje, organizado pela Boitempo, Sesc Pinheiros, e você vai participar amanhã, quinta-feira, na verdade, né? 17 de outubro, às 8 horas da noite, inclusive junto com o Rui Braga, que já esteve aqui no estúdio junto com a gente, e vocês vão debater a crise da democracia e o anticapitalismo no século XXI. Fala um pouquinho sobre esse tema. Eu acredito que é um tema muito importante, não somente porque tem a ver com o nome, com a pergunta do seminário, mas também um aspecto que eu tenho trazido com muita força. Eu acredito que é um momento para a gente estar radicalizando. Há uma tentativa nesse momento de falar que, olha, temos uma polarização na nossa sociedade, a extrema-direita tem ganhado, então é necessário moderar. Eu acredito que a nossa tática tem que ser contrária a isso. Quanto mais a gente radicalizar, mais a gente vai poder levar à raiz do problema e realmente estar apresentando as soluções que vão ser soluções perenes, que vão ser soluções sustentáveis e não coisas que podem ser tomadas da gente a partir de um golpe, a partir desse avanço da direita. Então, o anticapitalismo, ele precisa ser um eixo. Acabou a era da gente tentar negociar com aqueles que estão no poder no Brasil. A nossa burguesia nacional, ela é golpista. Então, o nosso ponto tem que ser realmente de ver como é que a gente tira o poder econômico desses locais e traz para o poder popular. De certa forma, não é um pouco o que o próprio governo Bolsonaro aposta ao tentar polarizar tanto essas discussões? É uma situação muito ingrata, né, em que a gente vive, em que o governo Bolsonaro de extrema-direita, ele se elegeu. Lógico, tem fake news, tem todas essas artimanhas no meio do caminho, Caixa 2 e tudo mais, mas ele também se elegeu tentando trazer uma aparência antissistêmica. Quando essas pessoas estão desamparadas, quando a gente está num momento de crise econômica profunda, desemprego tão presente no cotidiano do Brasil. E aí a gente viu uma roupagem antissistêmica muito forte na direita, claro, uma roupagem falsa, porque não tem nada de antissistêmico, é aprofundamento, na verdade, o que a gente encontra é uma roupagem fascista ao redor de projetos burgueses já existentes na nossa sociedade, mais violentos, mais cruéis, só que com essa aparência do discurso. E aí a esquerda tem a oportunidade de trazer não somente o discurso radical, mas a prática radical, que é o que a gente vai ter como critério da verdade. Claro. Só para encerrar, Sabrina, eu vi que você publicou algumas opiniões no Twitter sobre a participação da Tabata Amaral ontem no Roda Viva. E ela se dizendo feminista, mas fazendo ali uma fala de que eu não sei se eu sou a favor do aborto, porque tem a questão da mulher, mas tem também a questão do feto. Como você avaliou isso tudo? A deputada representa um projeto que eu tenho denunciado há bastante tempo, tem um capítulo no livro que é totalmente dedicado a isso, que é o projeto... Espera um pouquinho. Espera aí que deu uma travada. Segura, Sabrina. Acho que não ouviu você. Acho que não. Oi. Ah, agora foi. Vamos de novo, tá, Sabrina? Deu uma travada total. Vamos sim. Então, a deputada Tabata Amaral, ela representa um projeto que eu me oponho, que é um projeto de pós-política, de normalização liberal dos opostos. Então, se tem essa polarização na sociedade, eles vêm com nem esquerda nem direita, só que a gente sabe que quem que ganha com isso? Quem já está no poder. Pessoas como Lehman, a burguesia que já está a postos, que tem uma roupagem um pouquinho mais progressista, mas a gente vê que nem tanto, né? Quando é um assunto tão caro para as mulheres, como a questão do aborto, como a questão dos direitos reprodutivos, é a hora que eles vão cambalear, porque eles não querem realmente peitar a sociedade nesse sentido. E aí a gente vê a importância de a gente estar diferenciando o feminismo do discurso vazio, o feminismo que seria só a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Acho que agora... E tá lidando com protagonistas e trans e levando essas pautas extremamente radicais para frente. Sabrina, foi muito legal conversar com você. Participe mais vezes aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve nas redes também. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Olha só, inclusive lembrando a programação completa do Democracia em Colapso, desse grande seminário realizado pela Boitempo e Sesc Pinheiros, está no democraciaemcolapso.wordpress.com. Tá aqui na tela, é só você entrar lá, começa hoje e vai até
até o final de semana, acho que até domingo, se eu não me engano. Entra lá que a programação completa tá nesse site. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, a gente já volta. Fica por aí. Então, 14 minutos, tá bom. Não, mas a gente não volta direto com a rede? Então a gente fecha com a rede. Tá bom, tá bom. Posso voltar falando um pouquinho sobre a questão do Rio de Janeiro? Porque Rio de Janeiro, as notícias que eu li até então, em relação à esquerda especificamente, é que Marcelo Freixo está saindo como o principal candidato do PSOL e daí tem essa disputa. E aí, PT vai se unir a essa candidatura ou vai lançar um candidato? Qual seria esse nome? Vamos falar um pouquinho sobre... O risco deve ser o mesmo, né? Do que de São Paulo? Bom, para todos de volta ao vivo, estamos hoje com o cientista político Alberto Carlos Almeida e o cientista social Kleber Carrilho, conversando sobre eleições municipais. Queria trazer o caso do Rio de Janeiro, então. Em relação às candidaturas de esquerda, Marcelo Freixo, do PSOL, já se colocou como pré-candidato. O partido ainda não oficializou esse nome, mas ele já se coloca como um candidato. E a discussão que surge agora é se outros partidos de esquerda, no caso o PT, vão apoiar essa candidatura ou vão lançar um novo candidato. O que vocês acham desse cenário? Olha, a situação do PT no estado do Rio é muito ruim. Tá? Se você pegar o segundo turno da eleição de 2018, o percentual de votos de Haddad no segundo turno no Rio é idêntico de São Paulo. E São Paulo, já nas eleições anteriores, votava menos no PT. O Rio não. Dava vitória ao PT. Então houve uma debacle violentíssima da votação do PT no Rio. E isso é compreensível. O Rio de Janeiro saiu do céu e foi para o inferno na administração do PMDB, PT. PMDB no governo do Rio, PT em Brasília. Então, o Rio de Janeiro tinha Comperge, obras do Comperge, empregando todo mundo do outro lado da Baía de Guanabara, tinha a Petrobras bombando no pré-sal, tinha Olimpíadas e tinha Copa do Mundo. Quer dizer, a cidade estava num período como nunca havia existido nos últimos 30, 40 anos. E, de repente, tudo aquilo caiu, desapareceu em um ano, com a crise financeira, a falência de finanças públicas do Estado. Então, a população atribuiu isso ao PT e à aliança com Sérgio Cabral. E, além disso, atingiu a Petrobras, todo o escândalo de corrupção do Sérgio Cabral, com um simbolismo muito ruim, anel de 800 mil reais. Quer dizer, então, aquilo foi muito ruim para o PT e se refletiu na dificuldade eleitoral que o PT teve na eleição de 2018. As eleições nacionais que o PT ganhou para presidente, nelas o PT ganhou no Rio e em Minas. Na passada que perdeu no Rio e em Minas. Só que a derrota de Minas foi uma derrota mais ali, equilibrada. A do Rio não, foi uma surra. Por outro lado, o Freixo, na eleição municipal anterior, ele foi para o segundo turno com o Crivella. Sim. Tá, o Crivella ele já tinha disputado 6 eleições majoritárias que tinham voto do município do Rio, ou era no estado para senador 2 eleições, para governador 1, para prefeito outras 2. Então, um dia acaba ganhando, vai aumentando o nível de conhecimento, e o Crivella ganhou, e a prefeitura dele é muito ruim. Então, é muito tradicional, isso aí a gente, se for fazer um inventário, você vai achar muitas eleições em que o cara que foi para o segundo turno, a pessoa que foi para o segundo turno 4 anos antes, se o administrador for ruim, o eleitorado chama ela. Sim. Tá, então o Freixo está bem colocado por conta disso. Eu acho que não tem muita escolha para o PT. Quer dizer, ele, dado o que aconteceu recente, quer dizer, o eleitor do Rio, tendência do eleitor do Rio é deixar o PT de castigo por um tempo razoável, por conta de tudo que eu narrei, claro, de sair do céu e ir para o inferno. Sim. Né? É interessante, a história do PT com o Rio de Janeiro é muito complexa, né? Porque você olha para 89, por exemplo, o Lula ganha lá no segundo turno, mas mesmo assim, nas eleições para a Prefeitura do Rio, o PT, em geral, tem problemas. Né? Os candidatos do PT têm performances muito ruins. Mas o que é interessante nesse processo
para o PT seria um risco não lançar uma candidatura própria, porque poderia diminuir o número de vereadores. Né? Com essa nova legislação, isso acontece muito. Mas também o PSOL não tem capacidade, vamos pensar num possível governo do PSOL, não tem capacidade, estrutura para tocar um governo como o do Rio de Janeiro. Então precisa do PT muito próximo, de alguns partidos de esquerda muito próximos para dar conta de uma administração. Pensando que é muito difícil uma reeleição do Crivella, inclusive acho que nem vai para tentar a reeleição, e é muito difícil também montar uma outra candidatura neste momento, é muito provável que o Freixo ganhe essa eleição. Agora, o PT precisa estar ao lado. Sim. Senão, o desastre de uma administração do Freixo sem uma estrutura de um partido que já tem experiência de administração realmente seria muito complexo. Então, é um cenário muito bom para observar o ano que vem. Fala-se da possibilidade do Eduardo Paes ser candidato, enfim, o eleitorado, eu acho também que a tendência é deixar Eduardo Paes de castigo também. Sim. Agora vai ser muito curioso caso Marcelo Freixo seja eleito e com uma estrutura, de repente, de partido de esquerda lá, num estado governado por Wilson Witzel, que tem uma política que é totalmente contraditória àquilo tudo que Marcelo Freixo defendeu na história dele como político. O que acontece é o seguinte, o Marcelo Freixo sabe que ele é uma candidatura competitiva. Tanto é que foi lá naquele programa conversar com a Joyce. Sim, né, que foi criticado nas redes, etc. Ele está fazendo certo, quer dizer, ele já tem o terreno dele muito claramente marcado. Então, agora, todos os movimentos do Marcelo Freixo são na direção de ir para o centro. Ele moderou a retórica dele, ele tem sido muito menos pessoalista, muito menos radicalizado, porque ele já está mirando na eleição do ano que vem. Ele diz, o eleitor de esquerda eu já tenho, do município do Rio, agora eu tenho que ter o eleitor de centro. E o que eu faço para ter o eleitor de centro? Eu tenho que conversar com a Joyce. Né? Eu tenho que mostrar que eu sou moderado. Então ele já está caminhando para isso. Eu não vou me surpreender se ele tiver alianças ao centro, até eventualmente, quer dizer, o Eduardo Paes colocando, quem sabe, não abre mão, apoia ele. Várias coisas dessa natureza podem acontecer. Todo mundo se conversa. Sim. E nesse momento está todo mundo conversando. Até porque existe uma esperança no PSB por uma outra candidatura que chega próximo à esquerda, que é do Alessandro Molon, né? Que é uma candidatura que se mostrou um pouco inviável na última eleição, mas que pode ser interessante neste momento. Então o Freixo, se não fizer esse exercício, ele realmente pode perder para um novo nome ou para um nome já experimentado, mas que não teve sucesso, como o Molon. Então é algo que a gente precisa observar com... E é muito interessante ver esse movimento mesmo, porque você olha até a forma de falar do Marcelo Freixo, como você estava dizendo, tem sido mais tranquila, mais sossegada, explicando, ele está com um tom professoral, né? E isso é muito interessante para ganhar esse centro. E Freixo que, inclusive, não teve tempo de TV nas eleições de 2016, ele usou muito das redes sociais. Vocês acham que isso, inclusive nessas eleições, vai ser uma prática muito comum de usar bastante as redes? Não, todo mundo está fazendo, quer dizer, na verdade é o seguinte, né? Antes era só a televisão, agora a televisão divide com outras maneiras de se comunicar. Então tem a televisão, ela está mantida, tem o rádio, está mantido, agora tem YouTube, tem... Né? Então todas as redes sociais estão no jogo agora. Sim, mesmo com as regras um tanto quanto ainda nebulosas, que é o caso do WhatsApp. Mas olha, é interessante, a regra é nebulosa. Você só pode gastar na campanha, aquela coisa toda. Hoje tem muita gente gastando para aumentar o número de seguidores nas redes existentes. Instagram, Facebook, você está gastando para isso, fazendo aquilo que você está fazendo. Aí aumenta. Quando chegar na eleição, quem está fazendo isso hoje vai tentar converter aquilo em votos. Só que ele não está dizendo isso hoje. Ele está tratando de temas públicos gerais, mas mirando numa eventual candidatura do ano que vem. Então isso é legal? É difícil, né? Quer dizer, o mundo se tornou mais aberto, mais livre. Você não segura essas coisas, né? Para regular, claro. Só para a gente finalizar, o que vocês esperam num contexto do Brasil todo? Vocês acham que a direita vai continuar com uma força grande? A gente vai ter uma guinada progressista? O que vocês esperam? Está longe, né? É difícil dizer. Futurologia, pessoal. O que acontece em eleição para prefeito é que todo mundo olha São Paulo, o município de São Paulo. Então tem dois resultados, o município de São Paulo e os demais. No fundo é isso, né? E aí tem uma continha, quem ganhou mais capital, quem ganhou mais prefeitura, né? Mas o grande sinal vem no município de São Paulo e ele é o que será interpretado. Né? E nessa situação, né, não está claro o que vai acontecer com o PSL, não só
por conta dos atuais conflitos dentro do partido, mas quem é que manda no partido de São Paulo? A Joyce ou o Major Olímpio? Sim. Sim. Né? Depende de quem manda, né? E eles vão se compor ali, porque se um manda e o outro mina, né? Pode não ir longe uma coisa dessa. Né? E, por outro lado, hoje colocado com alguma chance, com uma cara de candidatura competitiva, é o Márcio França. Sim. Tá? Então é difícil. Vai que o Márcio França ganha a eleição. Como é que vai ser interpretado? Ganhou a esquerda não petista. Sim. Então a eleição presidencial apontou na direção da esquerda. É um progressista, enfim. Quer dizer, é difícil. Sim. É difícil. Kleber? Eu acho que esse é um momento interessante para a gente observar, até porque, embora a gente leve para o aspecto nacional, a gente queira fazer essa discussão, nos municípios em geral, a eleição é definida por asfalto, por problemas UBS, do município. É lógico. Então, assim, nós teremos, sim, uma possibilidade de uma reconstrução de uma parte da esquerda, que sofreu muito nos últimos anos, mas claro que vai haver alguma ação da presidência da República no PSL ou fora do PSL para influenciar as eleições nos municípios. Isso com certeza. Eu acho que todos os grandes, PT e PSL, os dois maiores no momento, não é isso? Eles vão ter estratégias, vão utilizar os seus principais ativos. Sim. Né? Então, o ativo do PSL é o dinheiro, que ele tem mais do que os outros, é o know-how com redes sociais, o ativo do PT são vários ex-prefeitos bem avaliados. Então, eles vão mobilizar seus ativos da melhor maneira possível. Não tem a menor dúvida disso. Sim. Sabendo disso tudo, vamos aguardar ficar mais perto, então, dessas eleições para ver como muda o cenário. Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal. Que agradeço. Obrigada demais. Terça-feira é dia de conversar com a Rede Nossa São Paulo. E já que o papo hoje aqui no estúdio é sobre eleições municipais, a Carolina Guimarães traz informações sobre plano de metas e a importância da construção desse documento. Oi, Carolina. Oi, boa tarde, tudo bom? Espera aí, a gente está fazendo uns ajustes e agora... Deu certo? Foi, tudo certo. Fala pra gente sobre plano de metas. Boa tarde. Ótimo. É um ótimo assunto e um assunto que está muito em pauta atualmente e muitas organizações da sociedade civil já estão pensando nisso para o próximo ano. Basicamente, o Plano de Metas é uma lei municipal, foi aprovada em 2008 e a Rede Nossa São Paulo foi uma das protagonistas nessa aprovação. E a gente vem acompanhando desde 2008 com Kassab, Haddad e agora Covas Dória, né, monitorando esse plano de metas. Basicamente, o que seria? Após 90 dias que o prefeito assume, né, a prefeito ou a prefeita assume o cargo, ele tem 90 dias para apresentar um plano que seja alinhado ao que ele prometeu durante a campanha e ele apresenta esse plano para a população e, a partir disso, ele deve conduzir audiências públicas, conversas e reuniões, receber insumos e pactuar com a sociedade que ele ou ela vai entregar isso dentro desses 4 anos. É um mecanismo muito importante, é um mecanismo que a gente consegue realmente monitorar, né, e tentar diminuir essa diferença entre a campanha e a realização e realmente conseguir ver o que ele está entregando. Óbvio que sempre existem muitas dificuldades nisso tudo, mas a Rede Nossa São Paulo vem acompanhando bem de perto. Então, por exemplo, na gestão Kassab, a gente avaliou que 55% das metas foram entregues, enquanto na gestão Haddad, 58% das metas. E na Dória, Covas é um pouquinho difícil, porque vai ser um desafio, porque eles mudaram um pouco a metodologia e também redesenharam algumas das metas. A gente fez um balanço o ano passado, esse ano, para fazer um monitoramento do que tinha acontecido durante a gestão Dória e vai fazer isso para o próximo ano. Eu acho que isso é muito importante para a gente analisar quando a gente vai votar. Então, essa prefeita está entregando o que eu votei por, uma demanda minha é educação, é criança, é adolescente, é saúde, ele fala que vai fazer uma coisa e não está entregando, então isso tem que ser um insumo para a gente pensar nas próximas eleições, especialmente quando a gente está pensando que mais da metade dos prefeitos das capitais estão querendo se reeleger. Então isso é muito importante para entrar também no balanço, né, que a gente tem que fazer para a próxima gestão. Você tem informações sobre esse plano de metas existir nas principais capitais, não só em São Paulo?
Sim, existe a Lei das Metas. Atualmente, essa Lei das Metas, né, o programa de metas é presente em 50 cidades do Brasil. A gente está tentando, né, faz um tempo, fortalecer uma conjuntura a nível nacional, uma PEC para conseguir aprovar em todas as cidades brasileiras, que seria uma coisa, um grande avanço para a gente conseguir realmente monitorar essa gestão pública, né? Que muitas vezes fala que é transparente, que são gestores públicos e não políticos, mas realmente não entregam. E eu acho que o que a gente tem que pensar muito também é nesse último ano, especialmente para os prefeitos e prefeitas que querem se reeleger, que muitos dos gastos vão ser feitos assim de última hora, nesse último ano, muitos gastos de referência às zeladorias urbanas, né, que é um gasto mais rápido, para conseguir mostrar que foi feito. Mas a gente tem que ver todos esses 4 anos o que realmente foi realizado. E é uma ferramenta importantíssima de participação social, inclusive, porque as audiências são para ajudar a construir esse projeto, esse plano. Com certeza. Na gestão Haddad, foram recebidas mais de 100 mil comentários da sociedade civil, e isso aumentou na gestão Dória, 20 mil. Então, a gente realmente espera que isso continue aumentando. A gente já está pensando, a Rede Nossa São Paulo já está pensando para o próximo ano. Estamos trabalhando com um plano de metas referência, considerando uma visão a longo prazo, também respeitando os planos setoriais que existem atualmente na cidade, porque quando um prefeito ou uma prefeita assume, eles têm que também respeitar o que já existe, o que já foi construído por uma sociedade civil. Existe memória, existe legado. Então, isso é muito importante, e muitas organizações da sociedade civil já estão se movimentando e tem vários burburinhos acontecendo que também devem acompanhar essas movimentações municipais, né? Porque a gente tem que ficar de olho. Esse documento prévio é entregue aos pré-candidatos? Então, esse plano de metas referência, a gente está tentando trabalhar com diferentes coalizões temáticas da sociedade civil, também entendendo os planos setoriais e o que deve ser feito para que tenhamos uma melhor qualidade de vida. E com base nisso, vamos fazer alguns debates no próximo ano para realmente tentar influenciar, né, esses candidatos, para que eles pensem no que eles devem levar em consideração, e também, uma vez que eles assumam, também vamos influenciar e incidir nos planos que eles escreverem depois desses 90 dias, né, que eles assumirem, para continuar monitorando essa gestão e o que deve ser entregue, porque é muito importante a gente sempre lembrar que a gente tem muito plano, a gente tem muito direito garantido em Constituição, tanto a nível nacional, como estadual, como municipal, mas não se reflete no território, e a desigualdade, ela é gigante. Então, a Rede Nossa São Paulo gostaria que todos os distritos de São Paulo, as subprefeituras, fossem igual Jardins, Higienópolis. Por que não todo mundo pode? A gente não precisa ficar pensando em boas práticas da Suécia. A gente pode pensar aqui mesmo, a 20 quilômetros da gente. Então, é com isso que a gente está se movimentando para ir para as próximas eleições. Importantíssima essa explicação que você trouxe para a gente, então, sobre o que é o plano de metas e como ele funciona. Carolina, muito obrigada pela participação. Obrigada a você. Tchau, um abraço, até semana que vem. Eu esqueci de falar sobre o livro do Alberto Carlos. Vamos lá, né? A Cabeça do Eleitor, Estratégia de Campanha, Pesquisa e Vitória Eleitoral. Tá aqui. Eu trouxe porque o tema era eleição municipal. Exatamente, e tem tudo a ver, inclusive porque você faz análise de pesquisas, né? Exatamente. Então, tá aqui, prontinho. Obrigada de novo, então, pessoal. Olha só, você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só você acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente, com a TVT. Bom, para todos, fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações, hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, dá like no nosso vídeo. Se quiser, compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.